Ok, boa tarde. Shechianu, a gente vai começar agora um novo livro no Tanakh. Na verdade, ele é continuação do livro de Shmuel. Shmuel ele foi dividido em duas partes, se chama Shmuel Aleph, 1 e o 2. A gente vai começar o 2. O Shmuel 1, ele conta a história do primeiro rei judeu, que é o rei Shaul. E agora a gente vai começar a história do rei David. Então vamos recapitular onde a gente estava. A última batalha que o rei Shaul participou, ele na verdade foi perseguido pelos Plishtim, pelos filisteus, e ele já sabia que ele ia perder, ele tinha feito uma consulta com uma mãe de etc. Aí, ele fez uma consulta não permitida pela Torá, mas ele já sabia que ele ia perder. E no final da guerra, ele vira para o soldado dele e pede para ele matar ele. E assim termina a vida dele. Os Plishtim capturam ele, veem que ele está morto, pois os judeus conseguem recuperar o corpo dele. E naquela batalha, muitos judeus morreram, e inclusive o Shaul e os filhos dele. Aquele famoso filho dele, Jonathan, você conhece. É, enquanto isso, só para recapitular, o rei Davi, ele, nos últimos anos da vida dele, estava sendo perseguido pelo próprio sogro, pelo Shaul. E ele, nesse momento, ele estava asilado entre os Plishtim, aqueles que eram inimigos do povo. Na última hora, ele conseguiu se safar da guerra, porque ele teria que atacar seu próprio povo, mas ele estava asilado dentro do inimigo, e ele escapou. Quando ele voltou para casa, ele foi até a batalha com a turma dele, mas ele voltou antes de começar a batalha. Ele viu que a família dele, a cidade dele tinha sido saqueada, assassinada e capturados. E no final a gente contou a história como eles conseguiram, Baruch Hashem, pelo menos trazer de volta todos para casa salvos. E aqui está o Davi, então, logo depois desse momento da batalha dele. Então, Shaul morreu e o Davi está agora de volta, acabou de terminar uma batalha dele. E aqui começa, então, o Shmuel Beit. 3 dias depois, é o tempo que demorava para chegar a notícia, hoje é um pouco mais rápido, um homem, de repente, aparece na cidade de Tziklag. Tziklag é onde estava o Davi, aquela cidade que foi massacrada. E ele estava com roupas rasgadas, e ele, obviamente, tinha uma notícia para dar. E Davi da Meda pergunta, de onde você é? Ele fala, eu acabei de vir no campo de batalha. O que aconteceu? Fala, não tenho boas notícias para te dar. Muitos morreram, até que ele chega e fala, o próprio rei de Israel morreu. E o filho dele, que era o amigo querido Davi, também morreu. Aí Davi da Meller, uma coisa importante, antes de você comemorar ou se lamentar, ter certeza que a notícia é real. E aí então ele pergunta, como você sabe? Ele começa a fazer um inquérito para saber se o que ele está dizendo era verdade. E aí ele fala, eu estava lá no Monte Gilboa, que foi onde ele foi assassinado. E aí ele conta o seguinte episódio. Prestem atenção. Ele fala, olha, eu estava com o rei Shaul. O rei Shaul caiu sobre sua espada e ele estava ainda vivo. Ele se jogou na espada, mas ainda está vivo. E enquanto os inimigos se aproximavam, o Shaul, ele me viu, e ele falou, pediu minha ajuda. E ele perguntou para mim, quem sou eu? E eu falei, eu sou filho de um Ger Amaleki. Vou traduzir. Amalequitas é o primeiro povo que atacou o nosso povo de Israel quando a gente saiu do Egito. Eles são arqui-inimigos do povo judeu. Eles eram aqueles que, quando Shaul teve sua primeira batalha, Deus mandou acabar com todos. Ele acabou deixando alguns sobreviver. Ele é o ascendente de Haman. Então, é o arqui-inimigo do povo judeu. Mas um deles se converteu. Se converteu sinceramente para o judaísmo. E esse homem aqui está dizendo, sou filho do convertido de Amalek. Ger Amaleki, convertido Amaleki. E aí ele fala, bom, e o que aconteceu? E aí ele falou, o rei pediu para eu matar ele. Ele falou, olha, você está vendo que eu estou morrendo, eu estou quase, vou ser torturado pelos meus inimigos, então eu prefiro que você me mate. E eu, então, fiz exatamente o que ele me mandou e eu matei ele. E agora eu vim aqui te trazer um presente, a coroa dele. E as joias
e as joias do braço dele para entregar para você, que você é o novo rei. E aqui um detalhe interessante, que algumas opiniões dizem que qual que era as joias que ele tinha, ou até a coroa, eram os tefilim. Tefilim antigamente se vestia quase o dia inteiro. Especialmente um rei de Israel que tinha uma posição que o tempo todo tem que lembrar de Deus. Então ele tinha que também carregar um Sefer Torah consigo o tempo todo. Para a guerra eles levavam mais ainda. Você vê que hoje tem um mini Sefer Torah que eles levam para as batalhas. Então, possivelmente ele trouxe para ele o tefilim do rei. E agora eu estou entregando para você que você vai se tornar o próximo rei. Então, quem tem boa memória vai ver que essa história está um pouco esquisita. Por quê? Se a gente for ler o final do livro anterior, a ordem dos fatos não parecem ser exatamente essas. E agora eu vou explicar o que aconteceu, por que ele mudou, quais são as explicações. Então, quando a gente leu lá, é, quando a gente leu no Shmuel Aleph, a história foi: o rei pediu para esse fulano matar ele, mas ele recusou. Ele recusou, falou: não posso matar o rei. E aí o rei pulou na sua espada. Isso foi o que a gente estudou lá atrás. Aqui a história mudou. Ele fala: olha, o rei pulou sobre sua espada, ele estava quase morrendo, mas ele estava sofrendo, estava com medo dos inimigos, pediu para eu matar e eu matei. Então, dois detalhes que não batem. Um que ele de fato matou, e outro, quando foi que o rei pulou na espada, ou se foi antes ou depois. E a pergunta é por que essa discrepância? Quer dizer, não é o fato que mudou. A maneira que ele relatou o fato mudou. Então, a gente pode sugerir que teve, digamos assim, um mal-entendido, talvez, digamos assim, agora se explicou melhor o que de fato aconteceu, mas aqui tem uma hipótese não, uma interpretação dos comentaristas muito interessantes. David, o finalzinho do show, o começo da... E aí, antes da gente ver a interpretação, que é curiosa, o David Ameller, quando ele ouviu falar isso, ele fala: bom, então quer dizer que você matou o rei de Israel? Bom, então você vai ser morto. O cara veio, deu a notícia, fez a pedidos do rei, e o Davi fala: bom, então você foi condenado à morte. Ele manda matar esse indivíduo. O que deixa a gente ainda mais espantado. Peraí, o homem veio até aqui, se demorou 3 dias, quer dizer, ele caminhou 3 dias para te dar a notícia, ele fez a pedido do rei, se o rei pediu, você faz. O que está acontecendo com essa história? Está um pouco estranho. E ainda ele inverte a história. Mas essa é a história aqui relatada. É, enquanto isso, Davi Amelech rasgou as roupas. E aqui vamos parar e comentar uma coisa que não cabe na nossa cabeça. Mas o Davi Amelech, de fato, sim, lutou pela morte do homem que estava perseguindo ele por anos e anos. Ele realmente ficou chateado que o rei de Israel morreu pelo Shaul, por Shaul ser um tzadik, e mesmo que ele estava sobrevivendo com dificuldade por causa dessa perseguição do Shaul, ainda assim ele realmente ficou chateado pela morte do Shaul. Então, sogro é motivo para quê? Para matar. Uma piada boa, vamos lá. O homem foi visitar a sogra no hospital, ela estava muito doente, ele volta para casa. E aí ela chega e a esposa: não, como tá minha mãe? Fala: olha, ela vai voltar para casa, vem para cá. Vai voltar para casa? Eu falei com o médico agora há pouco. Não, ela falou para mim: espere o pior. Oh, só para... Vamos lá, qual foi a pergunta? Eu estava concentrado na piada. Hã? Pelo um rei de Israel, normalmente, se eu não me engano, você fica de luto, sim. Um rei de Israel na posição antiga, tipo Davi Amelech, o Nassi. Não, por ser sogro. Não, por ser sogro, não. Sogro, não. Sogro não faz parte às vezes, não faz parte dos parentes mais próximos de sangue, etc. Sim, sim. Só que o luto por um rei, não sei se todo mundo tem que seguir os 7 dias, os 30 dias, um ano, não é igual, mas você tem pelo menos demonstrar publicamente, rasgar tua roupa, etc., para alguém de uma posição tipo um rei ou um líder do povo de Israel. Então, está escrito, a Torá conta que o povo de Israel chorou por Moshe 30 dias, quer dizer, eles se lamentaram, se choraram, etc. Então, sim. Mas ele era rei também, ia ser rei. Calma. Então, rei por um rei. Tá bom.
Ótimo, mas ele está mostrando, dando exemplo. Pelo outro rei. Então, a primeira coisa para a gente apontar aqui é, quando a Torá conta para a gente essas histórias, quando é para criticar, a Torá não poupa. A Torá critica e fala e conta todos os eventuais erros, etc. Mas aqui a Torá está contando para a gente que esse Davi da Melech, ele foi capaz de se lamentar por alguém que odiava ele. Então, por mais que é difícil a gente minimamente até talvez entender, mas muito menos se comportar dessa forma, mas o exemplo que a Torá está dando para a gente que é possível que alguém que faz o mal para você, Deus nos livre, alguém que quer o teu mal, alguém que te persegue, você fazer um trabalho interior de você ainda conseguir não odiar aquela pessoa. Chamei outro episódio de pediu chuva para ele. Inúmeras vezes. Mas agora eu poderia, ufa, finalmente, ele morreu, acabou. Não fui eu que matei ele. Acabou, pronto. E agora você é o rei de Israel? Olha que boa notícia. Tem uma situação na Halakha, Deus nos livre, mas quando alguém ele recebe a notícia, Deus nos livre, teu pai morreu, ele deixou uma herança para você enorme. Então tem duas brachot que você faz. Tem a brachá Dayana Emet e tem a brachá que você faz a Tov Emetiva, que ele fez o bem, porque agora você ganhou uma boa herança. Não sei se tem um valor mínimo, etc. Mas, ao mesmo tempo, por mais duro que seja a notícia, etc., mas ela trouxe consigo uma boa notícia. Uma coisa não anula a outra. Então, o Davi da Melech estaria com certeza feliz em ficar o rei, etc., se tornar o rei. Mas, aqui, pela mensagem, a ideia é a gente tentar tirar lições daqui. Se a gente conseguisse trabalhar, que mesmo alguém que quer, Deus nos livre do teu mal, alguém que te perseguiu, etc., você fazer um trabalho tremendo interior de tentar julgar, como a gente falou anteriormente, que ele foi tomado por um espírito, ele não entendeu a situação, ele tem ciúmes, etc. Você realmente, não só não odiar, mas ainda se lamentar, acho que é mais ainda, né? Não só não odiar, você se lamentar por ele ter falecido, assim, é um nível de justiça, de tzadik muito grande. Não. Não. Não, claro que não temos. Mas a gente pode se inspirar. Eu sim. Eu faço inimigo seu? Inimigo Eu meu? não tenho inimigo. Eu piso em cima. Nós não temos inimigo. Aí, ó, era inimigo. Não, ele é de outra, ele é rei da Deus. Pero eu piso em cima. Vamos lá. Então, vamos voltar agora à discrepância da história. Então, mais uma pergunta que surge é por que o rei David foi tão rigoroso com esse homem que veio dar a notícia? Ele matou o rei. Pode até ser que foi um erro. Vamos supor que foi um erro. Mas foi a pedido do rei. Ele veio te ajudar. Imediatamente, em vez de agradecer, você manda matar o cara. E, de fato, matou ele. Então, sim. Então, tem algumas opiniões. E aqui ele traz uma opinião de Midrash não tão conhecido, mas é um Midrash autêntico, verdadeiro, a respeito desse episódio. Então, ele diz aqui que apesar que a Torá conta, descreve ele como o filho do Ger, a Malequita, etc., a história, na verdade, não foi essa. Quem era esse homem? Era um homem, não era um estranho, nem para o Davi e nem para o Shaul. Ele era ninguém menos que o próprio Doeg. E se você lembra do Doeg, ele era aquele conselheiro muito sábio, extremamente conhecedor de toda a Torá, se apresentava como um grande tzadik, só que ele era exatamente o contrário. Ele sempre incitava, por exemplo, ele que incitou o Shaul a perseguir o David, de várias formas. Ele que incitou o Shaul para matar todos aqueles Koanim. Ele que incitou, quando ele estava com David, ele viu o que aconteceu, ele que delatou para o Shaul. Quando ainda logo no início, quando o Shaul não matou todo aquele povo de Amalek, também foi por instrução desse Doeg. Ou seja, ele sabia o certo e sabia a maneira de dar o conselho errado por literalmente interesses próprios. O que ele queria, por exemplo, quando ele incitava o Shaul contra Davi? Se ganhar na posição. Uma das maneiras de você ganhar um amigo, não um amigo de verdade, você fala mal do outro. Então vamos se juntar para falar mal do outro. Opa, aí eu ganho graça nos olhos do outro. Isso não é uma maneira adequada de se fazer, mas é o que ele achava, o que ele fazia para se promover. O que aconteceu agora? Que de repente ele veio dar a notícia para o Davi. Ele veio fazer um favor para o Davi, ele gostava tanto do Davi.
queria se aproximar e Bom, o conciliar. político anterior perdeu as eleições. O que eu preciso fazer? Correr para o próximo. Tá certo? Como um bom político, eu vou dançando aonde me interessa. Então, se o Shaul morreu, ele já sabia e muito bem quem seria o próximo rei. É bom agora eu mudar a história. E agora virar amigo do Davi. Pelo menos, talvez ele não vai me promover, mas pelo menos para me poupar minha vida, porque eu sei que assim que ele assumir, ele vai mandar me matar. Porque ele merecia a pena de morte por vários fatos, principalmente o último que ele tinha mandado matar, incitou a morte de todos aqueles Koanim, do povo judeu, etc. E o que, na verdade, acabou causando, isso acabou trazendo a derrota do povo judeu nessa última guerra. Então, não foi só a morte direta que ele causou, mas a indireta também, tudo por culpa dele, orientação dele. ¿Y cómo se salvó? Hã? Si el propio rey él le mató y la guerra perdida, ¿él cómo escapó? Ele se salvou. Uma boa pergunta. Hashem também matou todo o Egito e deixou o Paró sobreviver para contar a história e para ver até fazer chuva. Eu sabia. Assim, a gente não sabe as contas de Hashem, mas com certeza para dar para a gente uma lição. Provavelmente para deixar Davi Resolver. resolver. Para Davi resolver. Tá bom? Boa. Fala. E na verdade, conhecia do ele? Opa! Oh, esse ele conhecia bem. E aí, conforme essa explicação, então o que acontece? Então agora já dá para entender por que ele veio dar essa notícia. E aí, quando ele conta a história, ele inverte um pouco os fatos. Por quê? Porque ele quer ganhar favor aos olhos, quer ganhar pontos lá com o Davi. Então o que ele diz? Então na consciência dele, ele pensava que, bom, o Davi nesse ponto já está cheio do Shaul. Se eu falar para ele que eu matei o Shaul, opa, eu sou amigo dele. Até agora eu sou amigo do Shaul, mas agora eu facilitei a morte dele. Então, por isso ele inverteu a história. Ele contou que ele matou, que de fato não tinha matado. E por ordem do rei. Então, olha, eu matei aquele homem que estava, e ainda ele fez o favor de dar a notícia. Então, eu vim aqui te ajudar. Então, ele tinha agora, dá para ver que ele era sábio, esperto e um bom manipulador. Então, agora, e mais um detalhe, o Midrash ele conta para gente que antes do Shaul morrer, ele teve um diálogo com o mentor dele. Era um mentor espiritual, sábio. Ninguém nega que ele era sábio. E o Shaul, ele começa a se lamentar, ele fala, olha, eu acho que eu estou perdendo a guerra porque eu acabei de matar os Koanim, uma história lá com Davi, etc. E o Doeg fala, não é por isso. Tem outro motivo que você vai morrer. É porque lá no início você não matou o povo de Amalek. Jogou assim, o cara tá nas últimas, o cara tá tentando se arrepender, cara não, o Shaul tentando se lamentar pelo que ele fez, etc. Não, é isso mesmo, você pecou e merece mesmo, certo? E aqui, e esse relato ele contou para o David, e aí entra a ideia do Amalek que surgiu. Antes a gente falou que era um Amalequita, descendente de Amalequita, então não teria nada a ver com Doeg. Doeg não era Amalequita. Mas a ideia do Amalequita que surge, na verdade, conforme esse Midrash, não é que ele era um Amalequita. Ele culpou a morte do rei por ele ter poupado os Amalequitas. Essa é a explicação do Midrash. E aí o David Amelech, então, agora dá para entender por que ele mandou matar o homem. Porque ele não comprou essa história toda, não comprou a versão. O homem já merecia a pena de morte e ainda ele falou: peraí, você ainda jogou a culpa nele? Você teve a coragem de falar para o rei, você se fez o papel de Deus e falar para ele: você é culpado por isso? Então você realmente merece pena de morte. E mais um detalhe importante, que na lei judaica, de maneira geral, quando um tribunal, Deus nos livre, vai condenar alguém à morte, precisa ter testemunhas e advertência, e é quase impossível de você realmente matar alguém. Um rei de Israel, ele tem o direito, mas esse direito é como se fosse até um dever certas vezes, porque ele precisa se impor. Então, de repente, se alguém maltratou, o rei minimamente, às vezes ele precisa até agir dessa forma. E mais um detalhe interessante. Quando um rei de Israel fala, me mata. Então, a gente discutiu outra vez sobre a questão do suicídio, se foi ele que se matou, etc. Deus nos livre, etc. Mas um rei de Israel mandou você fazer alguma coisa e
diminui a sua imagem. Então, por exemplo, o rei você manda, passa na frente, pode entrar primeiro. O rei fala, não, não, pode passar. Ele pode abrir mão. Então, se é uma questão minha pessoal, eu sou mais importante que você, eu posso falar, bom, eu sou mais importante, mas hoje eu abro mão da minha importância. O rei, ele representa Hashem. Ele abrir mão, ele não tem direito de abrir mão do cavoto, porque o cavoto que eu dou para o rei não é para o rei, é para quem ele representa Hashem. Se Deus quiser, no Shur Shabbat à tarde, eu estava preparando-se hoje, que falar sobre respeitar os pais. Se um pai pode abrir mão e falar, não, pode sentar no meu lugar. Depende. Se ele está representando Hashem, ou se ele está representando alguém que te fez um bem de trazer você para o mundo. Então depende. O rei, ele não pode limchol al kevodó. Aqui, muito menos. Além de estar matando alguém, que a gente entrou na discussão se poderia, não poderia, etc. Mas o rei não pode abrir mão nem da vida dele, nem do cavó dele. Então, ele não tinha esse direito de matar, mesmo que o próprio rei fale, me mate. E eu tenho obrigação de não escutar ele, porque ele representa a Hashem aqui nesse mundo. Por isso que esse que está mentindo, né? A gente falou, tem as duas versões, a gente não sabe de fato o que aconteceu. Por essa resposta. Conforme o relato dele, do Doê, que ele matou o rei, é mais um motivo, por ordem do rei, não importa, mas mais um motivo para o Davi Amelach condenar ele à morte. Mais um, entre os outros. Mas o próprio Davi pode. Sim, mas o rei ele vai delegar, ele não vai colocar as mãos dele diretamente. E também tem o fato de o mandamento de não matar, tá na Torá, tá? Estaria acima Sim, do que a ordem boa, do rei. perfeito. Vou respeitar, Sim, respeitar a Torá é sim. mais do que Aí respeitar o rei. a gente comentou naquele outro último tour, a gente falou que isso aqui talvez seria uma exceção, que talvez ele estaria, ele morrendo nas mãos dos filisteus, talvez seria uma profanação para o nome de Deus. A gente deu algumas possíveis interpretações. Então, além disso, assim, normalmente, se alguém fala, não, me mata, e tudo bem, você não é dono da sua vida para você falar para alguém te matar. Se você matar ele, você está 100% culpado. Ah, mas ele falou. Ele não tem esse direito, ele é a imagem de Hashem. Mas, além disso, a questão do kavod, quer dizer, isso também, ele também não teria direito de abrir mão do kavod dele. Então, de todas as formas, ele merecia a pena de morte. E aqui a gente agora entende a história de uma maneira completamente diferente. Quem era esse portador das notícias? E por quê? Exatamente. Então, aqui já tem uma lição de quando a gente sabe que as palavras da Torá são infinitas, infinitas interpretações. O que eu falei foi uma delas. Mas muitas vezes a gente lê a Torá, poxa, Davi foi muito severo, mandou matar. E a gente não entende, a gente já vai julgando, apontando dedos. Então, quando a gente vai estudando um pouco mais, você vê que a história não foi exatamente como eu entendi. Tem muito mais detalhes e acho que é uma lição para a gente. Ele não foi tão inteligente como ele pensava. Foi a última cartada dele. Porque se ele não fizesse nada, com certeza ele ia ser morto. Ele já estava condenado. Então, deixa eu tentar. O não você já tem. O não você já tem. Ok. E agora a gente vai começar, então, a contar da própria vida de David. Uma vida de bastante luta, bastante resiliência. A gente vai falar sobre um Teilim que ele compôs. Logo em seguida, ele compôs um Teilim lamentando a morte do Shaul e a morte do grande amigo dele, Jonathan, que ele tinha um amor incondicional, infinito por esse amigo dele, e agora ele estava se lamentando tanto pela morte do rei de Israel e tanto pela morte do cunhado dele e amigo junto na guerra, ele morreu na batalha. Ok, boa tarde a todos. Boa tarde. Como você vê a outra versão, você já muda o pensamento.